Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo pra você que vai assistir Invocação do Mal 4 na semana que vem e não lembra de nada que aconteceu nos 3 primeiros filmes. Calma que eu vou te ajudar a relembrar tudo que acontece nos 3 primeiros filmes da franquia pra você já chegar prontíssimo pra assistir o quarto na semana que vem. Importante, nesse vídeo eu vou me ater só aos filmes de Invocação do Mal, tá? Eu não vou incluir Annabelle nem a Freira, porque eu acho que vai fazer mais sentido aqui pra gente falar só de Invocação do Mal mesmo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby. Aqui nesse canal você vai encontrar muito filme de terror, curiosidades macabras, histórias sombrias e bizarras. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana pelo menos 2 vídeos longos. Bom, então bora começar com Invocação do Mal 1, lançado em 2013 e dirigido pelo James Wan. Logo na abertura do filme, através de um texto que colocam pra gente, eles explicam quem são o Ed e a Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais mais renomado do mundo desde os anos 60. A Lorraine é clarividente e o Ed é um demonologista. Além disso, o texto que tá ali na tela conta pra gente que o casal já investigou mais de 1000 casos e que esse que a gente vai ver tava em segredo até agora. Aparece escrito, baseado em fatos reais na tela, o que já explode a nossa cabeça logo no começo do filme, né? O centro da história é a família Perron, composta pelo Roger, a Caroline e suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April, e também uma cachorrinha chamada Sadie. Em 1971, ele se mudou para uma fazenda enorme e a um preço muito bom, localizada em Harrisville, Rhode Island. Um casarão gigantesco com uma área externa enorme e um tanto de quarto. Logo no primeiro dia da família na casa, a cachorrinha Sadie fica se recusando a entrar na casa. Parece que ela tá sentindo que tem alguma coisa errada ali. Mas tá tudo ótimo ainda. As meninas estão correndo e brincando pela casa. Elas gostam muito de brincar de uma brincadeira que é tipo um gato-mia, sabe? Só que com palmas. Uma pessoa fica vendada e as outras precisam bater palma pra poder dar dicas de onde eles estão. Okay, clap! Nisso já tá de noite e a cachorrinha não quer entrar na casa de jeito nenhum. Ela fica latindo pra porta e não entra. A noite passa e logo pela manhã a família já começa a notar coisas estranhas na casa. A Caroline amanhece com uns hematomas estranhos no corpo. A casa tá super gelada e uma das filhas fala que sentiu um cheiro muito forte de alguma coisa podre durante a madrugada. Além disso, elas reparam que todos os relógios ali pararam às 3h07 da manhã. As coisas estranhas começam a acontecer ali na casa. Durante uma noite, alguém puxa o pé de uma das filhas que tá dormindo ali na cama. A TV liga sozinha, um cheiro muito ruim aparece toda hora e tinha batidas a noite inteira como se fossem pancadas na parede. A filha mais nova começa a conversar com um amigo imaginário chamado Rory, que ela consegue ver através de uma caixinha de música. As coisas começam a piorar, principalmente à noite. Uma das filhas começa a ver uma figura que diz que quer que toda a família dela morra. Óbvio que todo mundo ali fica com medo quando ela fala isso. A mãe, a Caroline, também começa a vivenciar umas coisas muito bizarras. Fotos que estavam na parede caíram no chão e quebraram todas de uma vez. Ela escuta vozes no porão e tudo começa a ficar cada vez mais assustador. Bom, a gente vai ter uma sequência de jumpscares com várias coisas bizarras acontecendo, tipo uma figura estranha pulando de cima do armário do quarto das meninas. A brincadeira das palmas quando a mãe tá no porão e que alguém não humano ali participa. Wanna play hide and clap? Enfim, gente, só coisa doida, digna de uma casa mal assombrada mesmo. Apavorados, a Caroline e o Roger vão procurar o Ed e a Lorraine Warren. Na primeira visita, a Lorraine percebe que não é apenas a casa que tá contaminada. Uma presença sombria se ligou àquelas pessoas da casa, o que significa que fugir não vai adiantar. Eles voltam com equipamentos, câmeras, gravadores, sinos para colocar nas portas e contam com 2 assistentes ali para registrar provas que permitiam pedir um exorcismo à igreja. Nas pesquisas, o casal acaba descobrindo que a propriedade pertenceu a Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de bruxaria e satanismo no século XIX. A lenda local diz que ela sacrificou o próprio bebê recém-nascido
marido e às 3h07 da manhã de 1863 se enforcou numa árvore depois de amaldiçoar quem ocupasse suas terras. Ao redor daquele sítio, várias famílias teriam sofrido assassinatos e suicídios ao longo dos anos. Um padrão que aponta para a ação da Bathsheba, forçando as mães que estavam ali a matarem seus próprios filhos. Enquanto isso, a entidade tenta intimidar o casal na própria casa deles. A Judy, a filha dos Warren, é aterrorizada no museu ali das relíquias, num ataque que é interpretado como um recado da Bathsheba para que os Warren desistam do caso. Os Perron se refugiam num hotel, mas a Caroline é possuída. Ela entra num tipo de transe e leva as duas filhas, a Christine e a April, de volta para casa e tenta completar o sacrifício matando elas. O Ed, a Lorraine, seus dois ajudantes e o Roger chegam ali na casa correndo. Sem tempo de esperar por um padre, eles amarram a Caroline numa cadeira lá no porão e o Ed inicia um exorcismo de emergência. A Caroline chega a levitar, vomitar uma coisa escura e consegue se soltar, fugindo ali pelos cômodos da casa. A Lorraine, então, através da clarividência que ela tem, força um contato com a parte ainda consciente da Caroline, tentando trazer ali de volta uma lembrança feliz da família para tentar quebrar a influência da bruxa. Enquanto isso, o Ed tá lá firme, expulsando a Bathsheba no exorcismo. Bathsheba! By the power of God, I condemn you back to hell! A resistência da mãe ali vence por um fio e a entidade finalmente é contida. Quando a madrugada termina, a Caroline volta para si mesma, os hematomas desaparecem e a família se abraça ali, todo mundo vivo, junto e livre. Os Warren recolhem a caixinha de música do Rory. O Rory, né, gente, era um espírito de um menininho que vivia na propriedade ali da fazenda e foi morto pela própria mãe depois que ela foi possuída pela Bathsheba. Então, ele era uma das crianças que foi morta ali no terreno. Eles levam a caixinha de música ali para a sala dos artefatos amaldiçoados, onde eles também guardam lembranças de casos anteriores. E aí tem o toque final. Os Warren recebem a notícia de um padre sobre um caso em Long Island, fazendo referência ao caso famoso de Amityville, que ainda ia ser investigado por eles. E assim termina a Invocação do Mal 1. Gente, amo esse filme, mas pra mim o melhor de todos é o próximo. Invocação do Mal 2. Também dirigido pelo James Wan, Invocação do Mal 2 foi lançado em 2016 e conta pra gente a história do poltergeist de Enfield. O filme começa em 1976, quando Ed e a Lorraine Warren estão investigando Amityville. Durante uma sessão para tentar se comunicar com os espíritos da casa, a Lorraine tem uma visão. Ela percorre a casa como se fosse uma das pessoas envolvidas ali, encontra a figura de uma freira demoníaca e vê o Ed sendo empalado. Uma premonição que foi tão real ali que ela saiu da visão completamente apavorada. Um ano depois, em 1977, no distrito de Enfield, no norte de Londres, a gente conhece a família Hodgson, composta pela Peggy e seus 4 filhos, Janet, Margaret, Johnny e Billy. A família não tem uma situação financeira muito boa e a mãe luta ali para conseguir sustentar os filhos. É então que uma das filhas, a Janet, tem a brilhante ideia de brincar com um tabuleiro Ouija. E a partir daí, claro, a família começa a ser atormentada por alguma coisa. A Janet passa a ficar sonâmbula e a conversar com alguém. E isso deixa a irmã dela, que dorme no mesmo quarto, apavorada. Ao mesmo tempo, a família começa a escutar batidas nas paredes, os brinquedos das crianças começaram a se mover sozinhos. Quem mais sofria e via manifestações paranormais na casa era a Janet. E uma noite, ela até resolve amarrar sua mão na própria cama para ver se isso ia conter o sonambulismo dela. Mas não dá certo e ela acaba acordando, sendo jogada da cama por alguma coisa invisível. Nessa noite, as coisas ficam bem tensas. Tanto a cama da Janet quanto da irmã começam a balançar muito forte, como se tivesse tendo um terremoto ali. As duas gritam desesperadamente e acabam acordando a mãe, que vê com os próprios olhos um móvel se mexendo sozinho. Todos eles saem correndo de casa e vão para a casa do vizinho da frente. Depois de se acalmarem um pouco, a polícia é chamada, mas a mãe, a Peggy, estava confiante que não tinha sido um humano que tinha feito tudo aquilo na casa. A polícia vai até a casa, olha tudo ali, ouve sons estranhos inexplicáveis, vê uma cadeira se mexendo
sozinha. E óbvio que eles ficaram cagados de medo ali e falam assim que eles não podiam fazer nada não e que eles iam embora. E aí eles foram embora. Dias depois, a Peggy acaba sendo abordada por um jornalista na rua que tá interessado na história paranormal da família e quer saber mais. Ele fala pra ela que a melhor chance dela conseguir ajuda pra aquilo que tava acontecendo era divulgar o lado dela na mídia. Que é o que acontece. A imprensa faz toda uma matéria sobre o poltergeist que tá acontecendo ali. Uma equipe chega aí até a casa entrevistar a Janet, quando, de repente, ela é possuída por uma voz muito grossa e meio rosada, assim, na frente de todos os jornalistas. Janet, are you all right? Janet? Com essa voz, a Janet acaba revelando que quem tá ali, na verdade, é o espírito do Bill Wilkins, um antigo morador de 72 anos que diz ter morrido ali na poltrona da sala. Pois é, gente, que beleza. Alguém morrendo na poltrona da sua sala. A gravação de tudo isso que aconteceu acaba chegando nos Warren através de um padre que pede para que eles verifiquem se isso tudo que está acontecendo é uma fraude antes de autorizar qualquer ritual de exorcismo. Chegando em Londres, o Ed e a Lorraine começam a investigar a casa e a trabalhar com os investigadores locais chamados Maurice Gross e Anita Gregory, tentando separar ali coisas verídicas de truques ou fraudes. Algumas manifestações acabam rolando na casa, incluindo a noite em que a Janet vê o Bill Wilkins e aí ela entra num quarto ali que tá cheio de crucifixos e todos se viram ali de cabeça pra baixo. Essa cena é memorável, acho que muita gente lembra dela. Além disso, a gente também vê a manifestação de algo que vem do brinquedo de um dos filhos. O homem torto, que parece sair ali do zootrópio do caçula Billy e perseguir as crianças pela casa enquanto a música dele toca. Como se a entidade usasse formas cada vez mais teatrais para poder quebrar a resistência da família. Mas mesmo assim, ainda existe um debate entre os investigadores ali se o caso é realmente um caso paranormal ou se é alguma histeria coletiva. Ao mesmo tempo que existem muitas manifestações e confirmações de que aquilo está acontecendo, também existem fatores psicológicos que poderiam explicar tudo. Mas assim, no fundo, a Lorraine estava sentindo que a família estava falando a verdade. Durante uma noite em que todo mundo tá na casa, gravando e investigando, acontece uma manifestação muito grande e violenta, onde toda a cozinha é destruída, todos os objetos voam e se quebram, e todo mundo fica imediatamente muito assustado. E nossa, né, tem alguma coisa rolando ali naquela casa, com certeza. Mas uma das investigadoras que tá trabalhando ali com os Warren, a Anita, acaba exibindo uma gravação em que a Janet aparece sozinha, destruindo toda a cozinha, o que sugeria que tudo ali era uma armação. Bom, sem sustentação suficiente pro caso paranormal, os Warren decidem ir embora, convencidos que a família pode estar exagerando por atenção. Na casa, a Janet acaba revelando pros irmãos que realmente destruiu a cozinha naquela noite, pra dar a entender que ela tava fingindo porque a entidade tinha falado pra ela que se ela não fizesse eles irem embora, ela ia matar todos eles. No caminho de volta, o Ed e a Lorraine reavaliam o material que eles tinham coletado do caso e nas entrelinhas eles percebem que o Bill Wilkins nunca foi o cérebro por trás de todo o assédio à família. O espírito do Bill e também a manifestação do homem torto agiam só como uma peça para poder distrair a família. E as visões da Lorraine lá na casa tinham sido bloqueadas por uma entidade muito mais forte, uma entidade demoníaca que estava ali. Os Warren voltam às pressas para a casa dos Hodgson e tá chovendo muito ali. Do lado de fora, um raio acerta uma árvore no quintal e transforma ela num toco afiado idêntico ao da visão da Lorraine, que anunciava a morte do Ed. Dentro da casa, o Ed encontra a Janet possuída, em pé ali no parapeito, prestes a se jogar. Ele agarra ela, mas acaba pendurado, se sustentando ali apenas pela cortina que tá se rasgando. Enquanto isso, uma freira,
ela mesma, a freira, se manifesta com força total. As cruzes giram, o homem torto também se manifesta e tudo vai apontando ali para uma repetição do que a Lorraine tem mais medo. E é então que ela se lembra do que ela escreveu numa bíblia no momento que ela estava em transe. E o que ela escreveu era Valak, o verdadeiro nome da entidade demoníaca. Com isso, ela impõe ali a expulsão do demônio de volta pro inferno. You are Valak, the defiler, the profane, the marquis of snakes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I condemn you back to hell! A possessão da Janet se desfaz no mesmo instante. A Lorraine alcança o Ed e a menina e puxa eles, colocando todo mundo em segurança. E contrariando o destino que a visão tinha sugerido ali da morte do Ed. Com a calma restabelecida, a família volta à vida normal. O filme conta pra gente que a Peggy continuou morando naquela casa e faleceu em 2003, sentada na mesma cadeira que o Bill Wilkins tinha morrido décadas antes. Bizarro. De volta aos Estados Unidos, o Ed e a Lorraine colocam entre as relíquias ali no museu o zootrópio do Homem Torto, do lado da caixinha de música dos Perron e da vitrine da Annabelle. Mais uma relíquia ali de um caso que quase custou tudo ali pra eles. E aí o filme se encerra com os dois dançando ao som de Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley, que o próprio Ed toca ali durante o filme pra tentar animar a família durante a investigação. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Muito fofo esse final. Amei. E fim de Invocação do Mal 2, vamos pra Invocação do Mal 3. Lançado em 2021 e dirigido também pelo James Wan, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, começa ali em 1981 e se passa em Brookfield, Connecticut. Logo na primeira cena, a gente vê os Warren participando de um exorcismo. O exorcismo em questão é do garotinho David Glatzel, e ali presentes estão os pais dele, a Judy e o Carl, a irmã mais velha dele, a Debbie, e o namorado da irmã, o Arn. O ritual de exorcismo acaba saindo do controle e o menino David vira um capiroto, quase que literalmente, e a casa é praticamente toda destruída. Nisso, o Arn, desesperado pra salvar o David, provoca a entidade pedindo pra que ela possuísse ele e não o garotinho. Leave him alone! Take them! A Lorraine chega a ver uma criatura se mover e o Ed, quando ele percebe que alguma coisa ali pulou pro Arne, tem um infarto e cai no chão. Depois de toda essa confusão, o David melhora, mas o mal só tinha mudado de hospedeiro ali. Um mês depois, o Ed acorda no hospital e avisa a Lorraine que ele viu a entidade entrar no Arn. Enquanto isso, coitado, o Arn, que é um cara bem legal e bem de boa com todo mundo, começa a ser atormentado. Ele passa a ver coisas se mexendo, começa a ver sombras e a ter um comportamento muito estranho e agressivo. É quando, em um momento que ele tá completamente fora de si, num surto alucinatório dentro do canil onde ele trabalhava ali com a Debbie, ele acaba matando o próprio chefe, o Bruno Saus, com 22 facadas. Ele é preso, mas alega que estava possuído no momento do crime e que não lembrava de nada. Os Warren apoiam a defesa inédita de possessão demoníaca em tribunal, a primeira a ser usada num julgamento de homicídio nos Estados Unidos, e começam a tentar rastrear a origem da infestação demoníaca ali. Durante a investigação, eles acabam encontrando um totem de bruxa embaixo do assoalho do quarto do David. De acordo com eles, esse totem é um artefato ritualístico que serve para lançar uma maldição à distância. Meio sem saber para onde ir ali na investigação, os Warren vão de encontro a um ex-padre chamado Kashner, um estudioso do culto satânico Disciples of the Ram. Ele confirma que alguém pode ter deixado aquele totem ali para amaldiçoar a família Glatzel. Quase ao mesmo tempo, a polícia acaba encontrando outro totem quando estão investigando a morte de uma jovem chamada Kate Lincoln, que foi esfaqueada 22 vezes, com a principal suspeita sendo sua melhor amiga, Jessica Strong, que estava desaparecida.
A Lorraine, então, toca nos objetos do caso e tem uma visão completa. A Jessica, possuída, matou a Kate e se jogou de um penhasco. Com isso, os investigadores conseguem recuperar o corpo no rio. Nisso, gente, o Warren, coitado, ele tá lá na cadeia ainda sendo atormentado por essa entidade que agora tá tentando forçar que ele tire sua própria vida. A Lorraine se abre ali pro Ed e fala que quando ela tava na casa dos Glatzel, ela teve uma conexão quando tocou na mão do David. Ela diz que provavelmente se conectou com a pessoa responsável por todas essas coisas ruins que estavam acontecendo e que por isso eles precisavam ir até esse corpo resgatado no rio. Porque ao tocar no corpo da Jessica, ela ia conseguir se conectar de verdade e descobrir quem que estava por trás daquilo, quem que estava lançando aquela maldição. Os dois vão até o necrotério e a Lorraine toca na mão do cadáver da Jessica. Imediatamente ela entra numa conexão de visão com a pessoa que estava fazendo aquilo. Ela vê que tem algum ritual sendo feito. Tem umas velas, uns símbolos estranhos no chão, uns pentagramas, umas coisas assim. Voltando pra casa, eles acabam descobrindo a regra ali do feitiço de maldição, que exige 3 ofertas. A criança, que significa pureza, o amante, que significa o amor, e o homem de fé, que significa fé. E só é possível quebrar a maldição destruindo o altar de quem estava lançando ela. Um buquê anônimo chega na casa dos Warren e dentro desse buquê tem um totem da maldição. O Ed começa a delirar e quase esfaqueia a Lorraine no escritório, mas aí o assistente deles, o Drew, acaba contendo tudo aquilo. Assim, eles concluem que o terceiro alvo do ritual, o Homem de Deus, é o próprio Ed. E a pessoa que estava fazendo isso já tinha infiltrado ali um totem no lar deles. Os Warren voltam até o padre Kashner. O ex-padre acaba admitindo que quem tá lançando aquela maldição é sua própria filha, a Isla Kashner. Ela foi criada meio que às escondidas ali e cresceu obcecada pela magia que o pai estudava e até montou um santuário subterrâneo. O ex-padre, então, conduz a Lorraine até esse santuário, mas essa filha dele, a Isla, aparece, mata o próprio pai e dispara o ato final ali da maldição. Ela começa a controlar o corpo do Ed pra ele atacar a Lorraine e ao mesmo tempo tá incitando o Warren lá na cadeia a tirar a própria vida. A Lorraine então tenta se conectar com as memórias do Ed, lembrando o primeiro beijo deles e a fé e o amor que uniram eles. O Ed volta à consciência no último segundo e despedaça o altar com uma marreta. Now open your eyes. Ao perder o altar e não conseguir completar as 3 ofertas, a Isla quebra o pacto. O próprio demônio que ela invocou se volta contra ela e mata ela. E lá na cadeia, o Arne também acaba sendo salvo. Bom, o filme vai se encerrando com o Ed colocando ali o cálice do altar no Museu de Relíquias e o julgamento do Arne também acontece. Ele é condenado por homicídio culposo, se casa com a Debbie ainda na prisão e cumpre 5 anos de pena. E na última cena ali, fofíssima, o Ed surpreende a Lorraine com um tipo de coretozinho ali que ele constrói no quintal, fazendo uma réplica do lugar do primeiro beijo deles. Bom, e assim acaba Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. E semana que vem temos o último filme da franquia, Invocação do Mal 4, O Último Ritual, que vai abordar o caso real da família Smurl, investigado pelos Warren lá na década de 70 e 80. Esse caso, gente, é bem polêmico e é dito como um dos que o Ed e a Lorraine nunca conseguiram resolver. Tem vídeo completo sobre ele aqui já no canal, vou deixar aqui em cima pra vocês. E o que esperar do quarto e último filme? Bom, eu acho que com certeza eles vão deixar o caso da família Smurl até mais assustador do que ele é. E pelo fato desse caso não ter sido solucionado por eles, e o fato de ser um encerramento da franquia, eu acredito que o Ed ou a Lorraine vai morrer. Apesar de nenhum dos dois ter morrido realmente na época que se passa a história ali do filme. O Ed morreu em 2006 e a Lorraine morreu em 2019. Mas, como é um filme, né, ficção, eles têm a liberdade criativa de fazer isso pra dar um encerramento ali pra franquia, não sei. De qualquer forma, eu tô super animada pra assistir Invocação do Mal 4, e vocês? Deixa aqui nos comentários qual filme da franquia você mais gosta e se você também tá empolgado pra ver o quarto filme. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho também.
Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.